Boa noite a todos que estão nos assistindo e mais um Colocando o Processo em Prática. Hoje nós estamos aqui no dia 25 de novembro de 2020. O programa vai ficar disponível para que todos possam assistir no canal da ESA no YouTube. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo, reiterar o agradecimento que eu sempre faço à diretoria da OAB da Bahia, à diretoria da ESA da Bahia, e aos nossos dois convidados, meus amigos Ana Marcato e Alexandre Freire. Obrigado por terem aceitado o convite, obrigado por compartilharem o conhecimento, exporem do tempo de vocês. É sempre um prazer revê-los, né? Esse ano é um ano anômalo, então a gente está se revendo aqui virtualmente, né? Mas esperamos que tenhamos a possibilidade de trazê-los à Bahia pessoalmente, para a Escola Superior de Advocacia. Alexandre já veio uma vez, não foi, Freire? Já tive o prazer de estar com ele aqui, eu recebê-lo de volta e trazer você, Ana, para poder compartilhar o conhecimento aí sobre o processo. Tá? Sejam bem-vindos e eu já vou passar a palavra para Ana Marcato, minha gente. Ana é mestre em Direito Processual pela USP, especialista em arbitragem pela FGV de São Paulo, e possui educação continuada em mediação pela Harvard University. E além de ser advogada, é claro. Ana, seja bem-vinda. Você vai falar sobre interface entre a arbitragem e o judiciário. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra está com você. Muito obrigada, Donias. Agradeço o seu convite, agradeço a ESA, a OAB. É sempre uma alegria a gente poder estar com amigos. Eu vou dividir aqui esse tempo com o Alexandre também. E como a gente não consegue se ver pessoalmente, que bom que a gente tem essas oportunidades virtuais ao menos, né? A minha metade do tempo vai me caber aqui falar a respeito de dois pontos específicos da interface entre o juízo arbitral e o juízo estatal, que eu escolhi como aqueles que a gente tem ainda muita conceituação prática, né? Muito desenvolvimento prático interessante para os advogados atuantes na área, para a gente poder aqui desenvolver. O primeiro deles é justamente o momento anterior à formação do tribunal arbitral, aquilo que a gente chama de cautelar pré-arbitral, né? Ou, em outras palavras, se a parte escolheu a arbitragem como modo de resolução do seu conflito, surgido o conflito, ele precisa de uma tutela de cautelaridade ou de urgência, e o painel arbitral ainda não está instaurado. Quais são as chances e as opções que essa parte tem de buscar essa tutela de cautelaridade ou de urgência, né? Uma delas, que não envolve a interface com o Poder Judiciário, portanto não vou focar tanto nela, é a opção de utilização do árbitro de emergência, que é uma figura que existe em alguns regulamentos brasileiros, não todos ainda, mas quase todos, e justamente esse acesso à arbitragem a um árbitro específico, escolhido dentro da lista para atuação pontual para aquela questão de urgência necessária. Mas imaginando que a gente não tenha um regulamento, a gente não esteja numa arbitragem institucional, ou a gente tenha escolhido uma Câmara de arbitragem cujo regulamento não prevê a figura do árbitro de emergência, ou ainda que a gente tenha escolhido uma Câmara cujo regulamento prevê, mas seja um dos regulamentos em que há necessidade, além da previsão regulamentar, de um opt-in específico na cláusula arbitral, e isso não foi feito. Se a gente estiver diante de uma dessas opções, a outra opção que o jurisdicionado tem para justamente buscar essa sua medida de cautelaridade ou de urgência é acessar o Poder Judiciário Estatal. Essa opção é uma opção que não era prevista expressamente na lei original de arbitragem, que é de 96. Ela se formou como uma decorrência do entendimento doutrinário e jurisprudencial, né? E com a lei reformada em 2015, ela foi trazida expressamente para a lei, e a gente tem lá hoje o artigo 22A, que diz que, em palavras simples, que antes de instituída a arbitragem, as partes podem sim recorrer ao Poder Judiciário para essa concessão de tutela de cautelaridade ou de urgência. Então, num exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo prático em que um contrato de construção e incorporação imobiliária, por exemplo, tenha uma cláusula de arbitragem. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por exemplo, foi imaginado com uma escavação de um solo de um tipo Y. Você começa a
a obra e você descobre que o solo é do tipo W, e esse solo demanda outro tipo de maquinário, outro tipo de empresa subcontratada, outro tipo de gasto que você não previu quando você fez. Você precisa remodelar isso. Para remodelar, você precisa fazer uma prova, por exemplo, no solo, né? Precisa de uma tutela aí de cautelaridade ou de urgência para falar sobre isso, ou precisa de uma readequação econômico-financeira a esse respeito. E você não pode esperar a constituição do painel arbitral. Se você não tem um árbitro de emergência, você vai ao judiciário estatal para tratar dessa questão, nenhum problema. A gente tem aqui um vácuo de competência, né, Adonias? Porque eu vou dar só um passo atrás para retomar um conceito que talvez nem todos saibam, porque nem todo mundo atua com tanta praticidade na arbitragem, mas o fato é que, para a arbitragem começar, a gente tem um lapso de tempo, que é a parte faz a sua indicação de que gostaria de começar a arbitragem, a parte requerida responde se está de acordo ou não, e aí vem o momento de indicação dos árbitros, né? Parte requerente, em tese, numa cláusula normal, indica o seu árbitro, requerido indica o seu, e ambos em conjunto indicam o presidente do tribunal arbitral. Essa escolha toda, ela é precedida de respostas de questionário, de imparcialidade e independência, né? Eventuais impugnações a este questionário. E eu estou explicando tudo isso para dizer o quê? Que esse momento inicial da arbitragem, ele pode demorar. Às vezes a gente tem alguns meses, a depender de eventuais impugnações, respostas a impugnações, etc., até que o tribunal arbitral se dê por instituído. E quando ocorre essa instituição? Com a aceitação do árbitro único ou do painel arbitral. E, nesse meio tempo, se eu tenho uma necessidade de urgência ou de cautelaridade, eu não tenho meu painel formado ainda, ou eu vou ao árbitro de emergência, ou eu vou ao judiciário, como eu estava dizendo, nesse momento de vácuo de competência. E os pontos que a gente tem aqui de interesse, né, isso já é sabido, já está na lei, eu separei alguns pontos de interesse para a gente ver aqui, não só do histórico de como isso surgiu, mas como isso se desenvolve daqui para frente. Um ponto que trazia muita complexidade, muito debate era, tá bom, eu fui ao juiz estatal, eu pedi a minha tutela e consegui eliminar, vamos imaginar, no meu exemplo. Quando a arbitragem é instituída, o que eu faço com essa liminar? O que acontece? Né? E antes da lei, lei nova, como a gente não tinha previsão, havia uma grande disputa sobre isso. Bom, o árbitro pode rever essa tutela? Não pode? A tutela do juiz é definitiva? Não é? Como é que funciona? E, de alguma maneira, esse assunto chegou até o STJ, e tem um precedente da ministra Nancy Andrighi muito interessante, que eu gosto sempre de trazer nas aulas, que é o RESP, para quem quiser anotar, 1297974, em que ela diz o seguinte, em simples palavras, né? Olha, a decisão que o juiz deu não vincula o árbitro. Por que não vincula? Porque de quem é a competência original para decidir isso? Do árbitro, porque as partes escolheram a arbitragem quando elegeram a cláusula arbitral no seu contrato. Pode o árbitro exercer a competência nesse momento? Não, porque o tribunal arbitral não está constituído. Ela está, portanto, postergada e emprestada de forma precária ao juiz estatal. Então, o juiz estatal está exercendo de forma precária. Quando o tribunal é composto e a arbitragem se dá por instituída, essa competência precária retorna às mãos dos árbitros. E, portanto, ele pode rever, manter, modificar, alterar, fazer o que ele quiser com essa liminar concedida. Isso hoje está no artigo 22b, não tem mais nenhuma discussão a esse respeito, mas antes da lei reformada de 2015, havia enorme debate e alguns juízes que ficavam incomodados com essa situação da sua decisão liminar poder ser revisada pelo árbitro, né? Hoje está na lei e não tem grandes debates a esse respeito, mas quem gosta de estudar, né, o histórico das coisas de forma mais aprofundada, esse precedente da ministra Nancy Andrighi é bastante interessante a esse respeito. Um outro ponto que vale a gente destacar é o seguinte: se eu tenho uma cláusula arbitral que prevê a utilização do árbitro de emergência, eu posso mesmo assim me valer do judiciário estatal ou eu obrigatoriamente teria que me valer do árbitro de emergência? E aqui a gente tem não duas, mas três situações distintas, talvez. O primeiro ponto, que me parece o mais correto, é o seguinte: olha, eu tenho que respeitar a autonomia da vontade e o pacta sunt servanda. Então, se as partes, de comum acordo, colocaram na sua cláusula arbitral que a escolha delas é por uma Câmara e com a utilização do árbitro de emergência,
surgindo a necessidade da tutela de urgência ou de cautelaridade, você tem que ir até o árbitro de emergência. Há uma exceção, que é mais uma exceção da vida, da corriqueira da vida, que é, e se a minha urgência for tão urgente que não me permita esperar esse árbitro de emergência? Porque, veja, a constituição desse árbitro de emergência vai funcionar da mesma forma. Você faz o requerimento na Câmara Arbitral, vai ter a indicação de um árbitro que vai responder um questionário que você vai poder impugnar ou não, e aí ele vai, então, estar constituído para atuar, e aí ele tem, a depender da Câmara, um prazo de 5 a 10 dias para analisar. Então, você tem, às vezes, um gap de tempo de 20 dias, 30. Às vezes, a sua urgência não pode esperar 30, né? E é fato que, numa cautelar pré-arbitral no judiciário estatal, a maior parte das vezes, pelo menos aqui em São Paulo, que é a realidade que eu mais conheço, você consegue acessar e ter uma liminar antes desse período, né? Ou pelo menos uma apreciação antes desse período. Então, numa questão dessa, excepcional, você poderia. E há alguns entendimentos, o professor Carmona é um dos que entende assim, que diz que é prerrogativa da parte ao judiciário, mesmo que ele tenha a cláusula de emergência, tá? Porque agora a gente tem essa disposição específica na lei de arbitragem, porque o árbitro de emergência custa mais caro do que o judiciário estatal ainda, e porque ele ainda pode potencialmente demorar um pouco mais, tá? Esses são as abordagens a respeito desse ponto. A outra questão, e se vocês tiverem alguma dúvida, quiser me interromper, fica à vontade, tá? Eu estou aqui passando os pontos para a gente conseguir abordar todos no tempo. A gente, na realidade, nós tivemos aqui Bernardo Lima, que é daqui da Bahia. Ah, o Bernardo, conheço, Isso. Claro. Há uns 2 ou 3, umas 2 ou 3 edições anteriores. E ele pontuava uma coisa interessante, que a arbitragem, às vezes, demora mais para começar. Sim. Né? Mas, em compensação, porque a gente tem visto a arbitragem crescendo aqui na Bahia. Recentemente, a Camarb se instalou aqui, o Bernardo, inclusive, é diretor do escritório da Camarb em Salvador. Foi constituído também o Instituto de Arbitragem aqui da Bahia. Então, a gente está percebendo na própria advocacia que a arbitragem tem ganhado corpo. Do ano passado para frente, para cá, né? Tem assim, ganhado uma musculatura, acho que por diversos motivos, né? Um deles é esse, de que, embora ela demore mais para começar, depois ela avança mais rápido, né? Sim, exato. Esse começo inicial, ele realmente, não acontecendo nada, não tendo impugnação, o árbitro aceitando, dando tudo certo, a gente tem, às vezes, aí um mês e pouco. Mas eu já vi procedimentos demorarem 6 meses para começar por conta desse momento inicial. Por outro lado, há um estudo de que a média de tempo de duração do procedimento como um todo, até a prolação da sentença, varia de 18 a 26 meses. Então, se a gente comparar isso com a duração de um processo no judiciário estatal, realmente ela ganha e muito, né? Porque 18 a 26 meses, na maior parte dos casos, você não tem nem sentença de primeiro grau ainda, se ainda depois tem tribunal, STJ, enfim. Então, o Bernardo está muito correto nessa avaliação dele. O outro ponto, Adonias, que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte: qual que é o destino dessa cautelar pré-arbitral depois que instituiu o tribunal, né? Então, a parte foi ao judiciário estatal, num exemplo, conseguiu a sua liminar, o tribunal, depois de um tempo, foi constituído, todos assumiram seu encargo, pode ou não rever a decisão liminar, como a gente falou, mas o que é feito dessa medida cautelar que está no judiciário estatal? E esse aqui é um ponto interessante também. Foi feita uma pesquisa antes da nova lei de 2015 pela FGV e pelo SEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, e ele estudou o que os tribunais Brasil afora faziam com essas cautelares pré-arbitrais, que função, finalidade que eles davam para ela, né? E é engraçado ver que a gente tinha decisões totalmente diferentes. Há uma notícia de que, por exemplo, julgados do TJ de Minas, o juiz estatal remetia os autos da cautelar ao juiz arbitral, o que não parece fazer muito sentido e nem muito acertado, porque como é que você vai remeter os autos, né? Algumas decisões do TJ do Rio Grande do Sul, por exemplo, suspendiam a cautelar por prejudicialidade, até que a arbitragem fosse julgada.
o que também não faz sentido, porque você fica com uma ação suspensa, sendo que, na verdade, a finalidade dela já acabou e agora a gente vai prosseguir na arbitragem, né? E, por fim, a decisão que mais ganhou corpo e é a que tem sido adotada na maior parte dos casos no dia de hoje e a que me parece acertada é a extinção da cautelar sem resolução de mérito. Aí, por alguma variação, ou por incompetência superveniente, ou por falta de interesse processual superveniente, ali variando entre o 485, incisos 4 ou 7 do CPC, justamente porque, uma vez que o tribunal está constituído, a competência não é mais do juízo arbitral que estava com ela de forma precária, ela retorna ao juízo, aliás, não é mais o juízo estatal, ela retorna ao juízo arbitral para exercê-la de forma livre, né? E o último ponto, esse que interessa muito aos advogados, é quando essa extinção acontece, essa extinção leva ou não em conta a fixação de honorários sucumbenciais? E aqui a gente tem algumas questões para pensar, né? Eu acho que é possível você pensar, sim, na hipótese de fixação de honorários pelo princípio da causalidade, né? Eu tenho visto isso acontecer em alguns casos, aqui no TJ de São Paulo, a gente tem já alguns julgados a esse respeito, fixando honorários, extinguindo sem resolução de mérito e fixando honorários. O outro ponto que é defendido por alguma parcela da doutrina e que alguns juízes aqui do Central, das várias especializadas em arbitragem têm feito é extingue-se, mas sem fixação de honorários, entendendo que, como essa cautelar, na verdade, é quase um incidente da arbitragem, essa fixação sucumbencial, essa imposição de ônus financeiro deveria ficar para a arbitragem, e o árbitro, ao sentenciar a arbitragem no final, ele faria essa fixação levando em conta tanto o que foi decidido na cautelar e como isso ficou, quem ganhou, quem perdeu, quanto o resultado final da arbitragem em si, né? Eu tenho visto as duas formas acontecendo aqui em São Paulo. Por isso que é tão importante para os advogados tomarem cuidado com a fixação do valor da causa dessa cautelar preparatória, né? Porque muitas vezes ela em si não tem um conteúdo econômico específico, às vezes tem, mas às vezes não. Então, cuidado com a fixação, justamente para a gente não ter aí eventuais honorários exacerbados nesse momento inicial, né? Um outro ponto, eu vejo quanto tempo eu tenho ainda. Eu acho que dá tempo de eu falar desse ponto muito rapidamente antes de passar para o outro. Um outro ponto que é bastante interessante, que me perguntam bastante nas aulas, é o seguinte. Bom, a gente sabe que agora, com o novo CPC e a supressão das cautelares autônomas, que a gente sempre teve, a forma de acesso ao judiciário para solicitar essa medida arbitral preventiva ou de urgência pré-arbitral é com base nos artigos 303 e 310, que falam da tutela antecipada cautelar em caráter antecedente, né? E no regime do CPC, como a gente também sabe, essa concessão da liminar, se não houver recurso, ela estabiliza, e depois dos 2 anos tem a estabilização definitiva, que não é a coisa julgada, né? E esse apanhado de coisas que foi feito aí nessa parte do código, com a qual eu não concordo muito. Não é a coisa julgada, mas... É a coisa julgada, mas não é, né? Estabiliza, mas não chama coisa julgada, enfim. E o ponto aqui que se põe importante é, essa técnica de estabilização se aplicaria para uma medida cautelar pré-arbitral? Ou seja, na eventualidade da parte acessar o judiciário estatal para uma medida de urgência pré-arbitral, na eventualidade da parte ganhar a tutela, e na eventualidade da parte contrária não recorrer, o que na prática a gente vai ver isso num número ínfimo de casos, porque os casos que chegam à arbitragem, na sua maior parte, são casos de muita expressão econômica e muita complexidade. Então, se você tem uma liminar contra si, a chance de você não recorrer dela é mínima. Mas vamos imaginar, só para a gente contextualizar aqui, que isso pudesse ocorrer. Aí a pergunta é, essa técnica de estabilização, ela poderia ou não ser aplicada, então, para essa tutela cautelar antecedente, né? E aí tem um artigo muito interessante do professor Eduardo Talamini, é antigo já, é na Repro, se eu não me engano, 246, em que ele lista várias razões pelas quais não, essa tutela antecipada não se estabiliza de maneira alguma quando a gente está falando de tutela pré-arbitral, né?
A primeira, porque aquilo que eu já comentei aqui, essa competência do juiz estatal é precária. E uma vez que o tribunal arbitral é constituído, ela cessa e se desloca para o juízo arbitral, né? O objetivo histórico dessa estabilização é a diminuição da carga de trabalho do judiciário por uma ação que, liminar concedida, ninguém recorreu, ninguém se interessou, e ela já sai da conta do judiciário. Para a arbitragem não faz sentido esse mesmo raciocínio, né? E, potencialmente, a estabilização poderia ser usada como estratégia de parte, etc., o que seria muito ruim para a arbitragem, né? E, por fim, porque o 22A fala que se você não requerer a instauração da arbitragem em 30 dias, você perde a eficácia da medida liminar concedida. Então, de qualquer maneira, essa estabilização jamais vai acontecer para tutelas de urgência pré-arbitrais. E o outro ponto, diga. Me surgiu aqui uma inquietação. Tá? Diga. Não sei se... Porque o que você está dizendo é o seguinte, se eu entendi bem, que se não houver recurso, não estabiliza. Até porque o artigo 22A, não é o 22A da Lei de Arbitragem, diz que o árbitro pode rever a decisão do Poder Judiciário. É o 22A Sim. ou 22B? Não, o 22B. 22A fala que cessa a eficácia da tutela se você não começa a arbitragem em 30 dias, Isso. E 22B diz que você pode rever. Exatamente. Então, me parece que com base no 22B, se ninguém, ainda que ninguém recorra, o árbitro vai poder rever. Agora, Exato. E se houver recurso, isso vai para o tribunal, é isso? Sim, se houver recurso, isso vai para o tribunal. E, às vezes, pelo lapso de tempo, o tribunal consegue julgar antes do tribunal estar atuando. Porque aí tem um outro ponto. O tribunal que você fala, o tribunal estatal. Tribunal arbitral. Você está falando se houver recurso, vai para qual tribunal? O estatal Sim. ou o arbitral? Essa é a minha primeira pergunta, então. A pergunta preliminar. Então, se houver... O judiciário, no primeiro grau, concedeu a medida. Ok? Eu recorro, eu vou para o TJ, Tribunal de Justiça. Isso, estatal. Pronto. Então, aí a parte contrária vai lá e recorre e vai para o Tribunal de Justiça. Beleza? Beleza. Okay. E aí eu tenho prazo para poder iniciar a arbitragem. Sim. Senão cessa a eficácia. Sim. E aí, uma vez instaurada a arbitragem, o procedimento arbitral, pelo 22B, cabe ao árbitro, o árbitro tem o poder de rever a decisão. Sim, exatamente. Okay? Sim. Então, veja, é possível que o Tribunal de Justiça tenha ali um agravo de instrumento para poder rever a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau e que, simultaneamente, o árbitro possa rever isso. Sim, né? Exato. E aí vem a pergunta, e se o tribunal mantiver a decisão? Ainda assim, o árbitro vai ter o poder de rever? Então, aí a gente vai depender do timing, porque se o tribunal conseguir julgar o agravo, mesmo antes do tribunal arbitral estar constituído e atuante, quando ele estiver constituído e atuante, sim, ele vai poder rever, inclusive, a decisão do Tribunal de Justiça. Às vezes, acontece que, nesse meio tempo, o tribunal arbitral já está constituído e aí, imediatamente, o agravo perde a função de ser. Ele perde o objeto pela mesma razão de que a cautelar teria que ser extinta e a competência é determinada de volta para o juízo arbitral. Mas sim, se você já tiver o acórdão, pode acontecer do tribunal arbitral rever a decisão do Tribunal de Justiça. Porque esse seria mais um motivo para entender que, mesmo não sendo interposto agravo de instrumento perante o judiciário estatal, haveria, não cessaria, não estabilizaria, né? Porque, Exato. na realidade, o que a gente está falando, pelo que se eu estou bem entendendo, é que a jurisdição aí é do tribunal arbitral. Sim, exatamente. Então, é uma outra sistemática. Exatamente. E o último ponto, Adonias, eu trouxe um ponto anterior, né? Ou seja, uma interface entre o judiciário e a arbitragem antes da instituição do painel arbitral. E agora eu vou trazer um diametralmente oposto, que é uma interface que pode acontecer após a prolação da sentença arbitral, né? E aqui a gente vai falar da eventualidade
de uma ação anulatória de sentença arbitral que não aplique um precedente do STJ ou do STF, né? Então, pela regra da lei de arbitragem, proferida a sentença arbitral, você tem lá um prazo para pedidos de esclarecimentos, que funcionam de forma bastante similar com os nossos embargos de declaração. Passado esse prazo e dada a resposta dos pedidos de esclarecimento, cessa a competência do tribunal, o trabalho dele está feito, tá? Vamos imaginar que essa sentença não tenha aplicado um precedente existente do STJ ou do STF. Qual é a finalidade, né, a forma de você atacar essa sentença? Existe ou não existe? O que acontece com uma sentença proferida dessa maneira? E aqui, de novo, a gente tem duas posições bastante diferenciadas na doutrina. A primeira delas, que entende que o sistema jurisdicional arbitral é um e o sistema jurisdicional estatal é outro. São sistemas diferentes. Então, em linhas muito rápidas, porque isso aqui é, inclusive, uma tese do Eduardo Parente de doutorado, a gente teria aqui 1000 aulas para falar só sobre isso, né? Mas, num recorte muito rápido a esse respeito, a gente pode dizer que o sistema jurisdicional arbitral, ele é baseado na autonomia da vontade, ele tem atenção do pacto sunt servanda da cláusula arbitral, ele tem atenção ao regulamento do termo de arbitragem, aos requisitos do devido processo legal sempre, mas a sentença arbitral é sujeita só a controle de validade de requisito formal, nunca a controle de validade no mérito, acerto ou não no mérito, né? Justamente por isso, a gente não tem órgão hierarquicamente superior para validar o julgamento de mérito de uma sentença arbitral. E também por isso, a gente não tem fixação de precedentes por esse órgão hierarquicamente superior, que é inexistente. O sistema jurisdicional estatal, como todos sabemos, funciona de uma outra maneira, com outro contorno. Os tribunais de superposição, STJ e STF, estão lá justamente de forma hierarquicamente posta aos tribunais de justiça estaduais, que estão hierarquicamente postos aos juízes de primeiro grau. E justamente por isso, eles têm a função, como todos nós sabemos, de revisão do mérito dentro das suas limitações constitucionais e infraconstitucionais, e a função mais importante de todas, né? Alexandre está aqui, sabe melhor isso do que ninguém, de interpretação final da lei, uniformização da jurisprudência, mantendo essa jurisprudência estável, íntegra e coerente, e inclusive com a criação de precedentes, que é o que a gente vê hoje no CPC, no artigo 927. E aqui é que se divide a posição doutrinária. Ou seja, para a primeira parte da doutrina, que ainda hoje é a majoritária, tá? O árbitro, ele não é obrigado a observar esse precedente. Então, por que não? Porque o sistema jurisdicional arbitral é um sistema diferente. Eu não tenho previsão de análise e de observância de precedentes fixados com base no Código de Processo Civil, né? Qual seria, então, a obrigação do árbitro numa causa nesse sentido? A gente tem duas variáveis. O precedente, se ele não for nem mencionado pela parte, a parte não provoca o tribunal arbitral a analisar esse precedente, muito embora ele exista e fosse até aplicável ao caso concreto, cabe ao árbitro aplicar de ofício esse precedente? Não. Para essa primeira parte da doutrina, de forma alguma. Ele não é obrigado sequer a analisar o precedente. Mas, se a parte o provoca, traz o precedente como razão de fundamentação do seu pedido, ele é obrigado a seguir esse precedente, atender e julgar de acordo com ele, né? Esta primeira parte da doutrina entende que não também, que a função do árbitro, nessa hipótese da parte trazer a provocação dele, a existência do precedente e a sua utilização, seria única e exclusivamente de fazer a análise do precedente, fundamentar a sentença arbitral, porque isso é um requisito do 26.3 da Lei de Arbitragem, né? Acolhendo ou afastando a tese do precedente, fazendo distinguishing, enfim, isso no máximo, tá? E se o árbitro julgar de forma equivocada, em desacordo com o precedente, o que acontece com essa sentença arbitral? Para essa primeira parte da doutrina, nada. Por que nada? Porque o julgamento em desacordo com o precedente seria um julgamento feito juridicamente equivocado e não há recurso para tratar de sentença arbitral com contorno jurídico equivocado. A única coisa que você pode fazer
contra uma sentença arbitral é uma análise de forma, por meio de uma ação anulatória. Então, se eu não tenho forma de controle do julgamento juridicamente eventualmente equivocado, nada pode ser feito com essa sentença, tá? Então, esse é o primeiro, é a primeira parte da doutrina que ainda hoje é a majoritária. Aí a gente tem uma segunda, está se tornando bastante expressiva também. A gente tem o professor Paulo Nasser escrevendo sobre isso na tese, o professor Márcio escrevendo sobre isso na tese. Também o professor Guilherme Riso defende isso também, né? Cada um com a sua variação, mas eles estão todos, vamos dizer, desse lado da moeda. E esse lado da moeda diz o seguinte: olha, quando a parte coloca na sua cláusula arbitral que ela quer que a sua arbitragem seja uma arbitragem de direito e não de equidade, e que, ao ser uma arbitragem de direito, ela vai julgar com base na legislação brasileira, a legislação brasileira não é composta só por leis, mas ela é composta pelo regramento jurídico todo. E o regramento jurídico abarca súmula, precedente, orientação do órgão especial, etc. Então, quando o artigo 926 e 927 fala disso, ele está tratando o precedente como fonte do direito. E se o precedente é fonte do direito e a parte escolheu a legislação brasileira, ela escolheu também essa fonte do direito, que é o precedente. Então, para esse ponto de vista doutrinário, acontece o seguinte: a sentença que viola o precedente é aquela que ou deixa de aplicar o precedente, simplesmente o ignora, ou ele vê um overruling onde não existe, ou ele faz um distinguish que não existe também. Nessas três hipóteses, são hipóteses que são trazidas até pelo professor Guilherme Riso, no livro dele sobre isso, você tem uma sentença que viola o precedente. E se há, como eu falei, erro na aplicação do precedente? Eu aplico, eu até observo, fundamento, mas aplico de forma equivocada. Aí, para o professor Guilherme Riso, por exemplo, a aplicação equivocada do precedente não traz nenhuma consequência. De novo, por quê? Porque não há nenhum recurso de revisão de mérito da sentença. Se eu não me engano, o professor Márcio, se não chegou a defender isso na dissertação, talvez amplie para a tese de doutorado que ele está escrevendo, ele entende que cabe até reclamação, mas a maior parte da doutrina entende, olha, se errou na aplicação do precedente, nada a fazer. Mas, e voltando um passo atrás, e se eu estou na opção de violação do precedente porque deixei de aplicá-lo, né? Aí, Adonias, essa parte da doutrina entende que cabe ação anulatória. Sim, você não tem como rever o mérito, mas você tem como rever o aspecto formal. E sob qual argumento? O artigo 32.4 da Lei de Arbitragem fala que a sentença arbitral é nula se ela for proferida fora dos limites da convenção arbitral. Então, para essa parte da doutrina, se eu, parte, escolhi na minha convenção arbitral a utilização da legislação brasileira e faz parte da legislação brasileira a lei codificada, a súmula, o precedente, etc., quando o árbitro julga em desacordo com o precedente, aliás, em desatenção ao precedente, ignorando a existência do precedente, ele está julgando fora dos limites da convenção. Porque se eu não aplico a lei que a parte escolheu, é quase como se eu estivesse julgando por equidade. Então, eu estou julgando fora da convenção. Então, para a segunda parte da doutrina, o julgamento violando o precedente, no sentido de não utilização, né, simplesmente deixar de analisar, por exemplo, desafia a utilização da ação anulatória com base nesse inciso. Essa construção é muito interessante, viu? Uhum. Eu não a conhecia. Não sei se a Alexandre já tinha parado para ver sobre o assunto. Interessante. E com isso eu encerro aqui minha participação, porque agora a gente tem que ouvir Alexandre com questões extremamente interessantes também, e não quero ultrapassar meu tempo, acho que mais do que eu já ultrapassei. Mas temos uma pergunta, Ana. Diga. Juraciara Góes me perguntou o seguinte. Então, acho que ela estava... É porque tem um delay entre a gente e o YouTube, mas ela está perguntando o seguinte. Então, se o tribunal arbitral pode mudar a decisão do Tribunal de Justiça? Acho que ela está se referindo àquela nossa discussão anterior. Sim, pode. Uma vez que o tribunal arbitral
efetivamente está instaurado de forma final, a competência se desloca de volta para ele e ele pode rever a decisão, sim. Vejam que a lei de arbitragem, ela não faz diferenciação entre se a revisão da decisão é uma decisão proferida pelo juiz estatal ou pelo tribunal. Ela só fala que, instituída a arbitragem, cabe ao árbitro manter, modificar ou revogar a medida cautelar concedida pelo Poder Judiciário. Ela fala Poder Judiciário como um todo. Então, se pelo tempo de demora de constituição do painel arbitral der tempo do Tribunal de Justiça apreciar o agravo e proferir o acórdão, essa decisão pode sim ser revista pelo Tribunal Arbitral quando constituído. Maravilha. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo conhecimento. Imagina, obrigada a você. Palavras. E meu amigo Alexandre Freire, seja bem-vindo à ESA da Bahia, voltando dessa vez virtualmente à ESA da Bahia. Você esteve aqui conosco presencialmente, não foi? Exatamente. Satisfação sempre estar aí com você e recebê-lo aqui na ESA da Bahia. E já estou lhe passando a palavra para falar sobre julgamentos virtuais e por videoconferência no STF. Gente, Alexandre, além de um grande amigo, é doutor pela PUC de São Paulo, mestre pela Federal do Paraná, secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação no STF, ex-assessor especial da presidência do STF e professor da especialização da PUC do Rio. Mas eu preciso relatar também que Alexandre tem uma experiência jurídica não só no STF e no Poder Judiciário, mas também tem uma experiência jurídica completa, porque ele já passou pela parte de assessoria jurídica do Poder Executivo, né, da Presidência da República, já passou pela assessoria jurídica também do Senado Federal, já estou lá no Legislativo. Então, Alexandre tem uma visão assim completa dos três poderes, né? Esteve assim atuando profissionalmente ali na cúpula dos três poderes, do Legislativo, do Judiciário, onde ele atualmente está, já esteve, já saiu, já voltou, não foi? E também do Executivo. Alexandre, seja bem-vindo, a palavra está com você. Querido amigo Adonias, para mim é uma grande honra voltar à ESA, da Bahia. Já estive aí, foi uma experiência maravilhosa. Me recordo, ministrei um curso sobre recursos excepcionais, 2 dias, uma sexta-noite e um sábado pela manhã. Então, foi uma experiência maravilhosa estar com você presencialmente e espero que no futuro a gente possa repetir. Mas a pandemia, embora tenha, de fato, impactado nocivamente a todos nós, ela permite também que a gente possa se reencontrar dessa forma. Eu possa rever minha amiga Ana Marcato à distância, possa te reencontrar também, e possamos desenvolver um projeto desse interessante, que já estamos... Já são quantos encontros, Adonias, com este, aproximadamente? Rapaz, eu não parei para contar. Mas são muitos, né? Mas a gente começou em maio. Olha aí. Começou em maio, quando estava assim, no auge do isolamento social, né? E aí viemos realizando sempre um encontro semanal. Então veja que... maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 7 meses. Daqui a pouco nasce a criança. Mas eu estou falando tudo isso para dizer como a pandemia ela acabou também nos permitindo repensar nossa forma de atuação, e isso reflete hoje, por exemplo, na possibilidade de uma quarta-feira, às 18 horas, estarmos aqui conversando sobre temas empolgantes, interessantes, como arbitragem, que foi muito bem apresentado pela Ana Marcato. Vou apresentar agora um tema diferente, mas sobre julgamentos virtuais e por videoconferência. Hoje estou, coincidentemente, em São Paulo. A Ana deve também estar em São Paulo. Mas era possível que, se o convite fosse semana passada ou na próxima, eu estivesse em Brasília. Então, estaria você em Salvador, eu estaria em Brasília, Ana em São Paulo. Então, as redes sociais, as plataformas também, elas acabam nos permitindo esses encontros. Vejam, o tema que me foi
Na verdade, eu que escolhi, né? Não foi que você me convidou, eu que escolhi o tema. O tema que eu escolhi para dialogar com vocês hoje é um tema que eu reputo muito interessante, que é justamente a metodologia decisória do Supremo Tribunal Federal quanto aos julgamentos virtualizados e quanto ao julgamento por videoconferência. Eu poderia fazer um amplo recorte, mas eu vou delimitar a abordagem para explorar algumas questões recentes do julgamento virtual que dizem respeito à forma como a Suprema Corte se comportou para o enfrentamento da crise da pandemia do Covid-19. Então, vejam que, se compararmos a forma de atuação do Supremo Tribunal Federal com outras cortes relevantes internacionais, na América, na Europa, na Ásia, nós vamos perceber que o nosso tribunal ele se comportou de forma muito corajosa. Por quê? Na medida que algumas cortes deixaram, neste período, de prestar jurisdição, ou sua jurisdição foi prestada de forma mitigada, o Supremo Tribunal Federal redesenhou o seu processo de deliberação institucional, não apenas para prestar jurisdição, mas também para tornar essa jurisdição mais eficiente, na medida em que estatisticamente foi revelado que o Supremo Tribunal Federal teve um elevado número de julgados, ultrapassando praticamente 25% do percentual semelhante ao ano passado. Então, é uma demonstração muito eloquente de que o tribunal não apenas ele reagiu, mas ele conseguiu lidar bem com essa adversidade, que impactou não apenas a Suprema Corte, os demais tribunais da federação, mas também atividades do parlamento, que teve que se reinventar, e também o próprio Poder Executivo. Então, como esse processo de reinvenção surgiu? Vejam, quando o Executivo decretou e o Congresso Nacional aprovou o estado de pandemia, o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar essa realidade. Por quê? Porque muitas ações, Ana, começaram a chegar no Supremo Tribunal Federal. Ações impactantes de todas as ordens. Ações que, por exemplo, diziam respeito, Adonias, à observância ou não da lei a lei de responsabilidade fiscal, questões importantíssimas sobre a atuação dos entes federativos em relação à própria forma de condução das políticas públicas de contenção da crise da Covid-19, se quem deveria atuar era a União, se quem deveria atuar era o município, se quem deveria atuar era o Estado-membro, questões relacionadas à suspensão do prazo decadencial das medidas provisórias que tramitavam no Congresso Nacional. Então, muitas dessas medidas provisórias importantes, que estavam já na fase final do seu prazo constitucional, estariam entrando naquela fase de decadência do prazo. Então, o que ocorreu? O Executivo provocou o Supremo Tribunal Federal para dar uma medida cautelar, como se fosse um provisionamento em branco, para que aquelas medidas provisórias tivessem os prazos de decadência suspensos até o restabelecimento da normalidade. Então, foi uma questão também relevantíssima no quadro do constitucionalismo brasileiro submetido ao Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar foi a iniciativa do Poder Executivo em monitorar dados dos cidadãos através de um projeto apresentado pelo IBGE. A questão também foi submetida à Suprema Corte. Outro ponto relevante, a suspensão de determinados dispositivos da Lei de Acesso à Informação, matéria também submetida ao Supremo Tribunal Federal. E, por fim, questões relacionadas, questões caras aos entes federativos, no caso dos Estados-membros, em relação ao adimplemento ou à honradez dos seus contratos com a União, naqueles casos de empréstimos, ou então nas situações em que a própria União atuou como fiduciária de contratos internacionais realizados, por exemplo, com o Banco Internacional, o Banco Mundial. Então, por que eu estou dando esses exemplos? Essas questões elas não poderiam ficar sem respostas. Então, como o Supremo teria que lidar com elas? Através de uma reformulação da sua metodologia decisória. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros, 90% dos seus ministros integram aquilo que hoje nós denominamos de grupo de risco. Até então, nós tínhamos um ministro a mais desse grupo, que era o ministro Celso de Mello. Atualmente, nós temos um ministro mais novato. O ministro novato, que é o ministro Nunes Marques, que também não faz parte desse grupo. Então, tínhamos apenas fora do grupo o ministro Alexandre de Moraes e o ministro, então, presidente Dias Toffoli.
Por que eu estou dando esse dado? Porque, em razão desse quadro, a Corte não pôde, por exemplo, se reunir presencialmente para poder bem decidir. Então, se pensou, como se poderia examinar essas questões que ainda há pouco fiz alusão, Adonias? Bem, elas poderiam ser examinadas no ambiente presencial, porém, nós tínhamos a dificuldade da reunião presencial dos ministros. Elas poderiam ser submetidas ao julgamento virtualizado? Não. Por que elas não poderiam? Elas não poderiam ser submetidas porque os temas, como vocês perceberam, são temas novos. E esses temas ainda não tinham merecido, no passado, um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. E por que eu faço essa observação? Porque a regra anterior do regimento interno da Suprema Corte era que é possível julgamento virtualizado de classes processuais, desde que, sobre aquele tema, a Corte já houvesse pronunciado em outra ocasião. Ou seja, em outras palavras, para utilizar uma categoria dos processualistas, existisse jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Então, a Suprema Corte entendeu por bem realizar um processo de equiparação dos ambientes decisórios. Então, passou-se a ser equiparado ao ambiente presencial a forma virtual de deliberação, as sessões virtualizadas. Para que eu possa explicar isso para os colegas, como surgem essas sessões virtualizadas, eu vou fazer um compartilhamento de tela, me permitam, apenas para que os colegas possam entender como funciona essa técnica de julgamento. Essa tela que eu estou apresentando agora para vocês é justamente o plenário virtual, como ele surgiu no Supremo Tribunal Federal. Esse plenário virtual, Adonias, Ana Marcato e colegas que nos acompanham, ele tem, em um primeiro momento, a função de permitir que os ministros da Suprema Corte possam examinar 3 questões. A primeira delas é se a matéria é submetida pelo relator ou pelo ministro-presidente. Oi, Adonias. Pelo que eu estou vendo, para chegar até aí, a gente entra no site do STF e clica lá em repercussão geral, não é isso? Exato. Isso. Pesquisa avançada. Okay. Entra em repercussão geral e, na sequência, vem para plenário virtual. Plenário virtual. Aí vamos entrar nessa tela. Tá. Né? Essa tela, hoje nós temos aqui no plenário virtual, Ana e Adonias, 3 processos. Percebam que quem submeteu esses temas ao ambiente virtualizado foi o ministro-presidente. Retenham essa informação porque eu volto mais adiante para que vocês entendam a razão pela qual eu pedi para que vocês prestassem atenção nesse particular. Esse ambiente decisório é onde os ministros relatores submetem aos pares as matérias que entendam que tenham natureza constitucional, que tenham repercussão geral e que possam ser julgadas imediatamente pela técnica da reafirmação de jurisprudência. Mas esse ambiente também pode ser usado para que os ministros possam fazer o inverso. Apresentar uma proposta de inexistência de matéria constitucional, apresentar uma proposta de ausência de repercussão geral, porque quando o Supremo também delibera sobre a inexistência de matéria constitucional ou sobre a ausência de repercussão geral, esse pronunciamento, Adonias, Ana e demais amigos, tem um impacto no sistema de justiça, na técnica de gerenciamento de processo em segundo grau e no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, neste caso, o que vocês podem perceber? Nós temos 1.118 temas. Isso significa que a Suprema Corte examinou 1.118 temas e reconheceu todos como de repercussão geral? Não. Parte dos ministros reconheceram que a matéria existia repercussão geral, outras entenderam que a matéria não tinha repercussão geral, em outras o Supremo reconheceu, mas cancelou o tema. Mas são para registro da evolução dos temas do Supremo, 1.118. Neste caso, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o número do tema, isso já nos indica que a repercussão geral ela é gerenciada não pelo número do processo, não pelo número do agravo em recurso extraordinário ou pelo número do recurso extraordinário. Ela é gerenciada pelo tema. Por que ela é gerenciada pelo tema? Ela é gerenciada pelo tema porque o tema acaba por se sobressair ao recurso. Isso é tão verdade que se o Supremo reconhecer a natureza constitucional da matéria, reconhecer a repercussão geral e, no futuro, o relator entender que aquele processo não tem para exame de mérito as características de um processo que permita uma ampla discussão no plenário, ele pode determinar a baixa do processo, que no passado foi o leading case,
vamos imaginar esse agravo em recurso extraordinário, e oficiar aos tribunais da Federação para que indiquem ao Supremo Tribunal Federal um outro recurso que tenha, por exemplo, diversidade de fundamentos, que tenha uma amplitude de teses, que tenha de contraditório diferenciado, ou seja, apresentou-se contra-razões recursais e bem fundamentadas, que tenha, por exemplo, viabilidade. Em outras palavras, preenche os requisitos gerais de admissibilidade, os requisitos especiais, entre os quais pré-questionamento, não observância de enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, entre outros. Então, vejam que o tema se sobressai. Outra questão importante, quem pode submeter esses processos ao ambiente virtual? Aí vem a razão pela qual eu pedi para que vocês memorizassem que aqui nós estamos diante de propostas do presidente. Os relatores, os 10 ministros. Por que 10? Porque o presidente, em regra, até então, não tinha atribuição para relatar recurso extraordinário, salvo aqueles que ele tinha já liberado para o índice de pauta na vice-presidência ou antes da vice-presidência. Mas quando o ministro ele é investido na presidência, ele não tem relatoria de recurso extraordinário. Alexandre, mas porque neste caso, além da relatoria, o ministro está propondo processo no plenário virtual? É justamente uma das inovações recentes da alteração regimental da Suprema Corte. O ministro-presidente passa agora a exercer uma função, Adonias, de um relator provisório, inclusive para o exame de pleitos de tutela provisória de urgência e da evidência, na tramitação do recurso extraordinário do âmbito do Supremo Tribunal Federal, nessa fase do segmento recursal. E, além disso, ele pode, nas situações em que o tema versar sobre controvérsia repetitiva na origem, e a origem, leia-se, inclusive tribunais superiores, TST, STJ, ele está autorizado regimentalmente a conduzir esse processo e submeter o tema a um ambiente virtualizado. Não apenas para assentar que a matéria tem natureza constitucional e tem a repercussão geral, mas também para tomar outras atitudes, entre as quais as que mencionei, de propor a ausência de matéria constitucional, a ausência de repercussão geral, ou, em muitos casos, propor o julgamento imediato da matéria. E o que pode mais ainda fazer o presidente? Ele pode sugerir a aplicação do artigo 1033 do Código de Processo Civil, que versa sobre a técnica de redirecionamento do recurso, que para parte da doutrina respeitada, nesse ponto, eu quero dizer que, quando faço essa observação, é que essa parte não está errada, é uma forma de compreender diferente. Então, no caso, parte da doutrina entende que é uma técnica de fungibilidade, outra entende que é uma técnica de adaptação de ato processual. No Supremo, é uma simples técnica de redirecionamento do feito. O ministro-presidente pode entender que a matéria versa tema infraconstitucional, submete ao ambiente virtualizado, e veja que interessante, Ana, o ministro propõe que, embora a Suprema Corte reconheça a natureza infraconstitucional da matéria, se aplique a esse julgamento os efeitos da ausência da repercussão geral. Veja que o ministro não está dizendo que o tema não tem repercussão geral. Ele está dizendo que a matéria é infra. Mas, para aproveitar da passagem do recurso pela Suprema Corte, que se dê a ela os efeitos da ausência da repercussão geral. Você pode me perguntar, mas por qual razão o ministro faria essa proposta? Porque na medida em que o ministro reconhece que a matéria é infraconstitucional e presente os requisitos, esse recurso é redirecionado ao STJ. E na medida em que se aplica os efeitos da inexistência da repercussão geral para a ausência de matéria constitucional, feitos semelhantes que estão, por exemplo, tramitando em segundo grau ou que estão aguardando eventual admissibilidade, não poderão mais ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Com isso, nós teremos também uma técnica de redirecionamento na instância de origem já para o STJ. Então, essa matéria não mais chegará ao Supremo, salvo através do exercício da sua competência originária, através de ações cíveis originárias, através das ações do controle abstrato de constitucionalidade, entre outras, mas não mais através do recurso extraordinário. Então, vejam que é possível que o presidente possa se valer desse conjunto de iniciativas, que são próprias da atuação do relator também, no caso, quando o processo não versar sobre feitos repetitivos.
O outro ponto que me parece importante destacar nessa fase é que, vou clicar agora nesse tópico aqui, plenário virtual, é que esse é um ambiente virtualizado. Então, os ministros, o relator ou o presidente apresenta a seguinte proposta: não há questão constitucional, não há repercussão geral. Agora, o que muda em razão das inovações recentes do Regimento Interno do Supremo quanto ao julgamento virtualizado? É que, no passado, havia uma presunção de que, na ausência de manifestação expressa de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento virtualizado, ele estaria endossando a proposta do relator. E essa ficção criada regimentalmente foi objeto de críticas muito precisas por parte do Conselho Federal da OAB, o Adonias é conselheiro federal, sabe muito bem disso, críticas por parte do Instituto dos Advogados do Brasil, críticas por parte da alta direção da Associação dos Advogados de São Paulo e de institutos importantes do direito, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Processo. Então, neste caso, o Supremo Tribunal Federal, acolhendo essas sugestões, em sessão administrativa, entendeu por bem fazer constar que, no seu regimento, que uma vez que o ministro deixe de se manifestar, nós teríamos abstenção no julgamento. Alexandre, essa inovação é apenas para efeito de publicização de como o ministro julga? Não. Também tem efeitos, por exemplo, Adonias, no quórum para o início do julgamento, tem efeitos para a proclamação do resultado quanto à natureza infraconstitucional da matéria e quanto à própria existência da repercussão geral e quanto ao julgamento imediato do feito. Vou tentar explicar de forma mais didática. Por exemplo, essas 3 colunas aqui, Adonias. O exame da natureza constitucional da matéria exige maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal. Então, se nós tivermos apenas 5 votos, não há como deliberar sobre esse tema. O exame da repercussão geral, o quórum é constitucional, 2/3. Então, se nós não tivermos quórum de 8 ministros, não há como rejeitar a matéria, como de repercussão geral. Por quê? Com 3 ministros votando, nós já temos, na verdade, um quórum para a admissão do tema na repercussão geral, na sistemática da repercussão geral. E um ponto que é interessante, muito pouco abordado em doutrina, é a reafirmação da jurisprudência no ambiente virtualizado, porque nesse prazo de 20 dias, não apenas essas questões são examinadas, como a questão constitucional, a repercussão geral, mas também se reafirma a jurisprudência. E o quórum para julgar imediatamente, que é reafirmar a jurisprudência, é de maioria absoluta também. Então, se tiver apenas 5 ministros votando expressamente, não há julgamento imediato do feito. Então, vejam que também tem repercussões de procedimento no âmbito do julgamento da repercussão geral. Eu fiz essa explicação quanto à repercussão geral, porque é este ambiente virtual que é o antecedente lógico e cronológico da modalidade atual de julgamento das demais classes processuais, Adonias. Por quê? Em razão do experimentalismo institucional, Ana, do ambiente virtualizado da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa forma de deliberação foi muito bem sucedida na sua história recente. Então, ela poderia ser também aplicada para o julgamento de outras classes processuais menos expressivas, digamos assim. E esse fato de ser menos expressiva, Adonias, com todo o respeito que se tem, é em razão do baixo índice estatístico de provimento dos agravos internos, dos regimentais e também dos embargos de declaração, que chega a ser inferior a 1%. Então, ao invés de se ocupar a pauta presencial para o exame dessas classes processuais, se entendeu por bem submetê-las em um primeiro momento ao ambiente virtualizado. Essa experiência também mostrou-se muito válida, e em termos de percentuais julgados, em termos de performance institucional, em termos de eficiência de julgamento. Então, apostou-se dar um passo além. Outras classes, além desses recursos internos, poderiam ser examinadas. A exemplo das PETs, a exemplo dos embargos de divergência, a exemplo das ações cíveis originárias, a exemplo das ações do controle abstrato de constitucionalidade.
desde que, vejam, essa previsão ela é anterior às alterações regimentais de 2020, desde que existisse jurisprudência dominante sobre o tema. Então, os ministros passaram a submeter o ambiente virtualizado também essas ações que mencionei para julgar o mérito, mas havia necessidade do relator convencer o colegiado que havia um precedente qualificado sobre aquela matéria, ou no plenário ou nas duas turmas. Não havendo, o que se fazia? O ministro pedia o destaque, ou então abria a divergência. Em regra, pedia o destaque para afirmar que aquele tema deveria ser julgado no ambiente presencial. Os colegas que nos acompanham podem perguntar, e o que vem a ser o destaque? O destaque é um encaminhamento da parte do ministro para que um processo submetido a um ambiente virtualizado seja apreciado no ambiente presencial. Para a parte, é necessário que se apresente um requerimento fundamentado. Para os ministros, basta acionar uma funcionalidade no ambiente de julgamento virtualizado, em que se clica, destaque, o processo sai automaticamente da pauta da sessão virtual e é transferido para o julgamento presencial. Com isso, é possível, Adonias, uma interação entre os ministros nesse caso. Bem, agora vocês vão perguntar, Alexandre, e a conformação é igual a essa do ambiente decisório? Não é. Acompanhem comigo, eu vou clicar aqui na aba de processos, vou à pauta de julgamento. Clicando em pauta de julgamento, eu tenho dois ambientes. Eu tenho o julgamento presencial, que vocês podem acompanhar, e o julgamento virtual. Vou apenas exemplificativamente mostrar para vocês o que ocorreu dia 18. Dia 18 nós tivemos, veja, uma pauta bastante diversificada, com PETs, reclamações, ADIs, recursos extraordinários e ARES. Veja que ela é diversificada propositadamente, Ana. Quem não conhece a realidade do Supremo pode dizer que a Corte, o presidente escolhe de forma... coloca uma reclamação que não é um tema complexo, coloca uma PET que não é um tema complexo para ser examinado. Por que não coloca só ADI, não coloca só repercussão geral? É uma boa pergunta, né? Porque pode acontecer, e eu vou mostrar para vocês o que de fato aconteceu recentemente, que um ministro possa pedir vista, o outro pode pedir vista, e o processo fica sem o quê? A pauta fica esvaziada. Outra questão que também pode acontecer, Adonias, é que, embora os ministros estejam presentes, não há quórum para examinar ações do controle abstrato de constitucionalidade, nem RE com repercussão geral. Ou, às vezes, o ministro propõe para exame um tema com modulação, e não há quórum para modulação, quórum qualificado, 2/3. Então, o que se faz? Se coloca entre as classes mais complexas, dois processos que não exigem quórum qualificado. Essa é a razão que muitas das vezes as pessoas não entendem por que essas classes entram. E também entram, aqui não está presente, Ana, mas processos em listas presenciais. Outro ponto, aí vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu. Veja o que aconteceu no dia 11. No dia 11, que foi a sessão de estreia do ministro do ministro Nunes Marques, notem que todos os processos o ministro Nunes Marques pediu, até aqui, vista. Então, imagina se nós não tivéssemos outros processos, como essa PET do ministro Roberto Barroso, para ser examinado. A sessão acabaria. Concordam comigo? Então, além dessa composição estratégica da pauta, tem que se observar quórum, possibilidade de voto visto e a submissão de processos em lista. Então, esse é uma realidade do ambiente presencial. Agora, o que é interessante? Além dessa conformação do ambiente presencial, nós temos aqui o que eu queria justamente mostrar para vocês, também um ambiente virtualizado, que é a coluna da direita. Na coluna da direita, nós temos processos que começaram, vejam, no dia 13, vão até o dia 20. Vou clicar aqui em um deles. Ministro Marco Aurélio. Não é? Para que um processo seja submetido ao ambiente virtual, é necessário que haja o quê? Submissão em julgamento de lista. Ele não pode submeter um processo apenas. Ele pode submeter um processo, mas entra numa lista. Vejam que o ministro Marco Aurélio hoje é o que lidera em número de listas no ambiente virtualizado. E até uma curiosidade, Ana. Por que uma curiosidade? Porque até 30 de abril, coincidentemente meu aniversário, o ministro Marco Aurélio, ele não submetia nenhum processo da relatoria dele ao ambiente virtualizado. Nenhum. Ele só julgava como vogal, mas nunca submetia. Na medida que ele percebeu que a crise da Covid-19 agravou
a dificuldade de se julgar presencialmente, ele proferiu um despacho nos seus processos, reconhecendo essa dificuldade, o caráter agudo da crise, expressões dele, e passou a submeter seus processos ao ambiente virtualizado, chegando ao ponto dele ser hoje o ministro com mais processos no ambiente virtual. Vocês podem se perguntar, e como é que esses processos passaram para o ambiente virtualizado? E ele conseguiu emplacar tantos processos para julgamento, Adonias? É porque o ministro Marco Aurélio tinha muitos processos liberados para julgamento de mérito no ambiente presencial, Ana. Só que o que acontecia? Como você percebeu, não é muito fácil se ter um julgamento no ambiente presencial. Então, o que se fez? Os processos que o ministro liberou para a pauta, que estavam no índice de pauta, mas não calendarizados, ele deslocou todos para o julgamento virtual. Então, já eram processos, acredite no que eu direi, com pedidos de pauta desde 99. Vou repetir, 99. Então, ele acabou tendo uma excelente oportunidade de submeter esses processos para o julgamento virtualizado. Alexandre, mas por que ele conseguiu no virtual e não conseguia no presencial? É que no presencial há um monopólio da inclusão pela presidência do Supremo. Alexandre, mas por que não se incluía? Ana, por que não? O ambiente presencial, o plenário, é naturalmente, historicamente congestionado. No mais, cada presidente constrói sua pauta de acordo com o seu estilo de presidência. Então, o ministro Lewandowski prestigiou recursos extraordinários com repercussão geral e proposição de súmulas vinculantes. O ministro Toffoli prestigiou, aliás, vamos voltar uma quadra antes, uma gestão antes. O ministro Joaquim Barbosa, feitos criminais. Ministro Aires Brito, julgamento do mensalão, para dar continuidade ao julgamento do ministro Joaquim Barbosa. O ministro Toffoli, ele apostou em temas relacionados a desenvolvimento econômico, como tem sido também o ministro Luiz Fux. Então, cada um constrói a sua pauta para marcar sua própria passagem pela presidência. Então, existem processos, Ana, que não são impactantes. Então, uma ação rescisória, às vezes, ela é importante só para autor e réu. Agora, um RE com repercussão geral é importante para toda a sociedade. Então, se um ministro tem, por exemplo, muitas PETs, muitos conflitos de competência, muitas rescisórias, e não quer decidir monocraticamente, prefere decidir de forma colegiada, ele terá esse grande desafio, que é pedir o julgamento ao presidente para a inclusão. E por uma questão de formação da sua agenda, o próprio presidente não vai incluir uma rescisória, que diz respeito apenas a A e B, em detrimento de uma rescisória que envolve, por exemplo, questão tributária, uma ação proposta pela União ou pelo contribuinte com alto impacto no sistema tributário ou na ordem econômica. Então, são exemplos de critérios que o presidente utiliza e que o relator ficava, de uma certa forma, manietado para poder ver os seus processos julgados. Agora, como se tem percebido, houve uma descentralização do poder do presidente do julgamento desses processos, porque nós temos a equiparação do ambiente virtual ao presencial. Então, se o ministro quer submeter um tema ao julgamento do plenário, ele vai submeter diretamente ao ambiente virtual, porque não há necessidade de ajuste com o presidente. Agora, isso não significa que o presidente ou que um outro ministro não possa pedir vista do processo ou deslocá-lo para o ambiente presencial. Mas, no volume, tem sido uma prática o julgamento dessas classes liberadas no ambiente virtualizado. É só para que os colegas possam perceber o impacto dessa alteração também para se conferir maior eficiência do sistema de justiça. Eu vou mostrar aqui essa lista 920 para que vocês tenham uma ideia. Acompanhem comigo. Essa lista 920 está demorando um pouquinho a abrir. Ver se a gente consegue. Bem, é uma ACO, inclusive, interessante, que envolve o meu estado, Estado do Maranhão. Vou clicar nessa ação civil originária, para que a gente possa acompanhar. Vejam, ela aqui nos remete, Ana, à movimentação processual. Vou clicar agora na seção virtual.
e aqui eu clico no martelinho que simboliza a justiça. Veja que interessante. Aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter já o dispositivo do julgamento, voto em procedência do pedido inicial, consolidado dos artigos 7º e 9º da Lei 97, 17, 98. Condena o Estado a arcar com as despesas processuais e satisfazer honorários advocatícios que arbitram em R$10 mil. Vejam que aqui, no passado, havia apenas o dispositivo. Agora nós temos, Adonias, acolhendo um pleito do próprio Conselho Federal da OAB, informações adicionais. Porque no passado não se tinha acesso ao relatório nem ao voto, Ana. Então só se sabia o dispositivo, não se sabia as razões pelas quais o ministro julgava, só quando houvesse a proclamação do resultado. Agora nós já temos. Então, por que é importante? Porque vamos imaginar que uma questão de alta complexidade, o ministro relator não tenha analisado um fato relevante, ou tenha analisado o fato de forma equivocada. Para o advogado, através do sistema de peticionamento eletrônico, ele pode encaminhar um pedido de esclarecimento de questão de fato. Olha que interessante, Adonias. Por quê? No julgamento presencial, você sabe muito bem disso, era muito raro, por exemplo, o presidente, que é que presidia o colegiado, dar a palavra ao advogado para esclarecer questão de fato. Que, em regra, a pergunta era questão de fato ou questão de direito? O advogado apresentava questão de fato. Aí, não, essa é questão de direito. E, às vezes, não se devolvia a palavra ao próprio, não se passava a palavra ao relator. Agora, não há mais essa intermediação do presidente. O esclarecimento de questão de fato é distribuído para todos os ministros, para o relator, para o presidente e os demais ministros. Ou seja, o relator tem acesso imediato. Se convencendo, pode alterar seu voto e esse registro de alteração passará a compor essa página que eu estou mostrando para vocês. Agora veja que interessante, nesse caso já julgado, o ministro Marco Aurélio apresentou sua proposta de voto, no que foi seguido pelo ministro Edson Fachin, pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Barroso, pelo ministro Nunes Marques. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. Então vejam que aqui também nós conseguimos já visualizar quando o ministro abre a divergência. E quando ele abre a divergência, ele tem que lançar voto. Vejam onde eu estou clicando aqui, tem um voto, que qualquer pessoa pode acionar para verificar quais foram as razões pelas quais o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. Vamos imaginar que o ministro Barroso também divergisse, mas por fundamentos outros. Constaria abaixo do ministro Alexandre de Moraes, de vista do relator, o voto por outros fundamentos. E os demais poderiam acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes ou aquela estabelecida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no exemplo que eu estou dando. Neste caso, vejam a curiosidade. Nós temos aqui também 1, 2, 3, 4 ministros acompanhando o ministro Alexandre de Moraes. E temos aqui 1, 2, 3, 4 ministros acompanhando o relator. Houve já a proclamação do resultado, não é? Desse julgamento. Mas vamos imaginar aqui o ministro Toffoli se deu por impedido. O que eu quero demonstrar com isto? É que esse é um caso muito emblemático de que como a sociedade, o jurisdicionado, pode acompanhar tudo o que aconteceu nesse julgamento. Divergência, quem inaugurou a divergência, fundamentos da divergência, quem acompanha a divergência, impedimento. E se fosse o caso de desempate na situação, o ministro Luiz Fux poderia submeter esse caso ao ambiente presencial para a proclamação de eventual discussão sobre a questão. Ou ele poderia, eu não abri o caso, mas ele poderia, por exemplo, fazer valer a sua prerrogativa de presidente e aplicar o voto Minerva para desempatar, o que é muito comum. Então, vejam que o ambiente virtualizado, embora tenha recebido críticas por parte de setores respeitados da comunidade jurídica, é um ambiente que permite a interação. Só que essa interação, ela não se dá pelos signos linguísticos que são comuns, como nós estamos aqui conversando. Ela se dá através da apresentação de votos, ela se dá através do sistema de troca de informações entre os ministros, e esses votos ficam todos registrados. Vejam, vamos imaginar que nós estivéssemos no início da sessão, e o ministro Nunes Marques, que foi o último a votar aqui, ele entendesse que
A proposta do ministro relator, depois de meditado sobre os fundamentos, do ministro Alexandre de Moraes, melhor dizendo, era mais condizente com o seu modo de pensar o direito. Ele poderia migrar, vejam, da posição de acompanhar o relator para a posição de acompanhar a divergência. Essa mudança de entendimento não poderia ser a francesa. Ela passaria a constar aqui uma marcação, mudança de entendimento. O ministro passa a acompanhar divergência. Como também, se, por exemplo, o ministro, e já aconteceu, o ministro Marco Aurélio, no transcurso do julgamento, alterasse seu voto, iria constar voto alterado com uma marca. Então, o jurisdicionado poderia acompanhar e todos os outros ministros que já tinham votado seriam automaticamente alertados de que o ministro Marco Aurélio havia mudado de entendimento. Isso poderia fazer com que eles pudessem revisitar suas posições e alterar seus votos. Então, vejam que esse aprimoramento da sistemática da repercussão geral, do julgamento virtualizado, permitiu que os ministros pudessem bem decidir e pudessem enfrentar essa crise da pandemia, não deixando de prestar jurisdição e, sobretudo, observando critérios internacionais de transparência e accountability, que estão previstos hoje, por exemplo, que são estabelecidos hoje pela OCDE e que estão hoje, fazem parte de um catálogo de diretrizes denominados de Objetivos de Desenvolvimento Social, ou seja, as ODS. Então, o Supremo Tribunal Federal ele se submeteu voluntariamente à Agenda 2030, e entre os outros objetivos da Agenda 2030 é justamente a observância das ODS relacionadas à transparência e à accountability institucional. Então, a Suprema Corte, nesse ponto, me parece, Adonias, cumpriu um excelente papel nesse período. Evidentemente que não se pode substituir o ambiente virtual ao presencial. Então, uma vez superada essa grave crise epidemiológica que estamos atravessando, se restabeleça o julgamento presencial e o ambiente virtual também continue a ser explorado, mas através de um diálogo com a advocacia, um diálogo com os setores da comunidade, dos atores do sistema de justiça, para poder chegar a uma conclusão de se é melhor explorar ainda mais o ambiente virtualizado, é melhor se utilizar um sistema de trava, um número X de processos por ministro, um número X de processos por sessão. É um tema em aberto e a Corte se mostra receptiva através de um processo de reconstrução da sua governança, através de uma participação da sociedade que tem sido feito na gestão tanto do ministro Toffoli como do ministro Fux, com o propósito de dialogando com a OAB, dialogando com os Institutos Advogados do Brasil, com o CEAPRO, que é convidado, Ana, a também interagir com o Supremo Tribunal Federal, porque é um centro relevante de discussão, então o Supremo está aberto a proposições do CEAPRO, para que possa, ouvindo um centro tão notável de estudiosos, repensar também a sua governança em termos de ambiente decisório. Então, essas são as minhas primeiras palavras sobre a forma como a Suprema Corte passou a deliberar de forma equivalente nos dois ambientes, presencial e virtual, para tentar prestar uma jurisdição adequada nesse grave momento que nós estamos atravessando, que é o momento da pandemia Covid-19. Então, devolvo a palavra ao meu querido amigo Adonias e estou aqui à disposição para que a gente possa conversar sobre essas questões. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Alexandre. Essa exposição que você fez é muito interessante por conta da sua experiência interna, que a gente que está advogando, a gente não tem exatamente essa visão do sistema, né? Então, conhecer o lado de lá do balcão, digamos assim, ou seja, como é que funciona internamente, como é que se estrutura, é importantíssimo porque, primeiro, porque propicia uma melhor atuação do advogado, da advogada, em segundo lugar, porque propicia esse diálogo que você ressaltou aí, entre as instituições, né? Ou seja, a partir desse ponto de vista, a gente consegue pensar, inclusive, em contribuições para a política de governança do tribunal, né?
Então, só temos a agradecer pelas palavras e pelas lições. E acho que atende muito a finalidade do nosso colocando o processo em prática, que é, na realidade, trazer um aspecto prático do julgamento, das duas formas de julgamento que acontece no STF. Né? Então, eu queria agradecer muito pelas suas palavras. Não sei se Ana tem alguma inquietação, quer fazer alguma intervenção aí. Eu vi que você ficou assim, indignada quando ele falou assim, tinha processo de 1999, do século passado. É de chorar de tristeza, né? Coitado do jurisdicionado que está aguardando desde 1999, né? E já teve processo... Outro dia não julgaram o processo da Princesa Isabel? Pois é. Esse foi um caso importante, histórico, né? Um também que foi muito relevante para o estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, foi a discussão quanto aos limites da zona costeira. Então, neste caso, por quê? Porque a depender da definição dos limites, tinha impacto quanto aos royalties de petróleo. Olha que interessante. Então, essa questão ela chegou ao Supremo em ACO, Ação Civil Originária, antes da posse do ministro Marco Aurélio, 93. Olha aí, e foi julgada esse ano passado. Mas foi julgada e... Ou seja, os dois estados estavam discutindo onde ficava a divisa, é isso? Exatamente, União, Estado, a União entrou como terceiro. Era São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. Uma questão complexa, e ninguém queria meter a mão. Então, nessa sessão de julgamento, o ministro Barroso preparou um voto, o ministro Marco Aurélio pediu um visto, apresentou um voto muito bem feito também, e a questão, enfim, foi resolvida. Mas, para que vocês tenham ideia, que a questão ficou pendente desde 93. Quando eu atuava com o ministro Marco Aurélio, tinha um processo que ele tinha já liberado para julgamento, mas ainda não tinha sido calendarizado, que tinha sido da relatoria do ministro Aliomar Baleiro, década de 60. Então, era do final dos anos 60, aí foi passando Thompson Flores, aí foi indo Alfredo Buzaide, aí foi indo Rafael Maia, aí foi tendo uma sucessão de nomes. Ministro Carlos Madeira, aí até chegar no ministro Marco Aurélio. Aí o processo já tinha voto, mas não tinha data de pauta de julgamento, até que se liberou para o julgamento, e ele foi julgado. Mas veja o processo que começou com o falecido e festejado ministro Aliomar Baleiro. Então, no Supremo, hoje, esse acervo ele foi liberado, já foi julgado, boa parte, 99% dele. Mas, até recentemente, tinha um processo muito antigo no Supremo. Maravilha. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Vou passar a palavra para a Ana, para ela se despedir. Obrigada, Donias. Obrigada, Alexandre. Foi uma delícia passar essa hora e meia aqui com vocês e aprender tanto. Obrigada pelo convite. Agradeço a OAB, a ESA. E agora... Preciso desejar sorte aí no CEAPRO, né? Obrigada. Começando aí uma nova jornada à frente do CEAPRO. Muito obrigada. Quem sabe, gente, amanhã, votação final. A gente descobre o resultado amanhã. Maravilha. E quando a pandemia acabar, eu aguardo um convite para ir à Bahia pessoalmente para falar mais da ESA. Muito obrigada. Quem não sabe, o CEAPRO é o Centro de Estudos Avançados de Processo. Isso. Que é uma associação de professores de processo. Tem abrangência no Brasil toda, mas a sede é em São Paulo, não é isso, Ana? Exatamente. Isso mesmo. E Ana vai ser a próxima presidente. Aí, quanto tempo de mandato? Se Deus quiser, 2 anos. 2 anos. Maravilha. 2021, 2022. Né? Exato. Então, tá joia. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigada. Alexandre. Queria também te agradecer o convite. Você é um amigo querido. Lamento muito que a gente tenha se encontrado nos últimos 2 anos tão pouco, não é? Assim, às vezes a gente tentava marcar, não deu, mas vejo que a crise nos aproximou. Isso. Coisa interessante. Agradecer à ESA, agradecer ao OAB Bahia. Para mim é uma grande honra poder participar de todas as iniciativas da OAB, da ESA, principalmente aquelas lideradas pelo querido amigo Adonias.
E para mim também hoje foi um fim de tarde muito prazeroso, porque, como eu falei no início, eu tive a oportunidade de rever minha querida amiga Ana Marcato, que a gente não se encontrava há algum tempo. Então, para mim foi muito bom poder rever todos vocês e também poder contribuir de alguma forma com a atuação do advogado, principalmente do advogado baiano. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, Alexandre. Minha gente, eu queria me despedir, tanto de Ana, de Alexandre, de todos que estão nos assistindo. Queria registrar o agradecimento à diretoria da OAB da Bahia, da ESA da Bahia também. Um agradecimento à Cris, da ESA aqui da Bahia, que está aqui cuidando de toda a parte técnica para a gente. Ela não aparece aqui, não aparece aí no vídeo, mas está aqui na sala do Zoom conosco. E dizer que é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado e até a próxima. Fiquem bem. Obrigada, gente. Boa noite. Um Até. abraço. Tchau. Tchau.